Bom dia a todas, bom dia a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Obrigado. Era uma manhã que parecia ser como qualquer outra. E quando acordamos, fomos visitar, como de habitual, o quartinho de nosso filho. E lá o encontramos sem vida. Corremos para o hospital e lá chegamos e havia sido constatado o óbito. Eram apenas 5 anos e 4 meses de vida que naquele momento nos foi tirada. O choque que fomos tomados como família, como pai, como mãe, não tem comparação. A dor retalha o coração como se fosse uma navalha que corta sem piedade. Enterramos o nosso filho no mesmo dia e perguntamos para Deus: para que isso aconteceu, Senhor? O que eu preciso fazer para compreender essa lição tão dolorida que o Senhor me concede? E daquele dia em diante, nunca mais a minha vida foi a mesma. 3 dias depois do óbito de nosso filho, estávamos trabalhando como palestrante na doutrina dos Espíritos e nunca mais paramos e só pararemos quando recebermos a ordem para tal. Conto-vos essa experiência pessoal que nunca compartilhamos com ninguém publicamente, para dizer para vocês que o que vou falar aqui não é apenas um conhecimento, é uma experiência pela qual nós mesmos passamos. O seu coração, que passou por isso, e o meu, entrarão em ressonância, porque sentimos a mesma dor, um e o outro. Mas o importante que nós precisamos aprender é que há razões muito mais profundas que muitas vezes, na nossa pequenez espiritual, nós não alcançamos de imediato, para que esses fatos, que aparentemente não deveriam existir, porque o bom senso diz que o filho deve enterrar o pai, e não o oposto. Mas não é assim que acontece, e isso foge à compreensão do lado humano. E por causa disso, do 3º dia em diante, nós que já éramos espiritualistas, já tínhamos noções, não tão profundas, mas noções que nos permitiam mudar a forma da pergunta, não endereçando a Deus a pergunta por que eu, porque mostraria apenas o meu egoísmo pessoal, porque pode acontecer com qualquer um, por que seria eu um privilegiado? Mas a pergunta que me foi promovida era para quê? E o que nós estamos hoje querendo conversar aqui é isso. Para que esses eventos acontecem? Eles não acontecem por acaso. Nenhuma folha cai sem que Deus permita. E se aconteceu com você, minha amiga, se aconteceu com você, meu amigo, seja um filho, seja um esposo, seja um irmão, seja um amigo, seja o afeto que o for, é porque tem uma razão. Se isso aconteceu e lhe afetou profundamente a alma, essa razão tem significação muito mais profunda que de imediato você pode alcançar. E desde então, passamos a estudar para compreender o porquê isso acontece e qual é a lição profunda que nós vamos ter que tirar de cada evento que provoque dor em nossas vidas. Não só o desenlace, mas todos os eventos que provoquem dor em nossa vida. Santo Agostinho, certa ocasião em O Evangelho segundo o Espiritismo, disse-nos que os nossos filhos, ou os nossos afetos, são empréstimos de Deus. Antes de estarem conosco, eles estavam no mundo espiritual e não eram nossos, como costumamos dizê-lo. Por alguma razão, foi-nos concedido a bênção
de recebê-los na condição de filhos, de afeto, de irmão, seja qual for a relação. E esta concessão tem uma razão de ser. Se é um filho, temos responsabilidades profundas para aproximá-lo de Deus. É o papel de um pai e de uma mãe. Levar seu filho na direção de Deus. Fazer com que ele compreenda que a vida transcende as mesquinhas necessidades humanas. Que ela vai muito além disso. Quando fazemos isso em benefício do nosso filho, concedendo ao mesmo tempo o direito dele decidir com a sua própria consciência, nós cumprimos o nosso papel. Porque Santo Agostinho nos diz que quando voltarmos ao mundo espiritual, nos perguntarão lá de cima: e o que fizeste das almas que te concedemos? E o que fizeste dos filhos que te concedemos? E é desta forma que nós precisamos lidar com os nossos afetos aqui na terra. O que estamos fazendo para aproximá-los de Deus? Não estamos dizendo aqui para você colocar ele numa religião A, B ou C ou D. Estamos dizendo com Santo Agostinho, aproximá-lo de Deus. Podemos aproximá-lo de Deus sem mesmo sermos religiosos. Isso dependerá da minha conduta, do meu modo de viver, do meu modo de agir. Por isso, o que nós queremos conversar aqui hoje é sobre essa experiência que nos tem que mexer alguma coisa dentro e que tem que fazer com que nós, como bem diz Mayra, não venhamos a fazer aquilo que habitualmente fazemos, culturalmente fazemos, idolatrando os mortos como se eles nunca mais pudessem voltar. Não. Eles estão vivos exatamente como nós estamos. Nós aqui não temos noção, salvo se formos médios videntes, da quantidade imensa de espíritos que estão aqui conosco agora. É como se fosse um anfiteatro muito maior do que esta casa, que aloja muito mais inscritos do que os 150 que Mayra pôde inscrever. E eles estão aqui, muitos deles como nós, com sede, muita sede de paz, sede de amor, sede de estar em bem consigo mesmo e com os seus conterrâneos, com seus compatriotas, com seus copartícipes da vida, seja lá, seja cá. E nós precisamos aprender a construir a paz, eles também. E nós, quando estamos de cá e os prendemos pelos pensamentos, querendo, e me perdoe, quando fazemos isso somos egoístas, querendo que eles estejam conosco, nós cerceamos as suas possibilidades de voarem mais alto. Precisamos aprender a libertá-los, para que eles possam seguir os caminhos deles, como nós precisamos seguir os nossos. Certa ocasião, uma mãe foi buscar Chico, porque a dor que avassalava o seu coração era incontida, insuportável mesmo. E o plano espiritual concedeu a ela, não se concedia a todas, mas concedeu a ela, o beneplácito de uma comunicação do filho. E era um dia como o de hoje, 2 de novembro. E o filho disse, em certo trecho da carta, que está inserta em certo livro que foi publicado, está disponível: mãe, agradeço muito por cada vez que você vai ao cemitério deixar-me flores. Comove minha alma o seu afeto por mim. Mas, mãe, se cada rosa daquela a senhora transformar em um pão para alguém que precisa, a senhora me fará muito mais feliz. Ao invés de visitar os cemitérios, se visitarem os asilos, os abrigos para crianças, os lugares de dor, mãe, a senhora me fará muito mais feliz. Essa mãe nunca mais voltou ao cemitério, porque ela sabia que o seu filho não a desejava lá, mas desejava junto da dor do outro. Essa é a razão principal de sermos feridos
na intimidade dos nossos corações, para que saiamos um pouco de nós. Comecemos a perceber a dor do outro, que é sempre maior do que a nossa. Aí então, aquele golpe avassalador da morte terá tido sentido. Mas se nos isolarmos em nosso recanto íntimo, aprisionando-nos e aprisionando os nossos queridos que se foram, estaremos contrapondo a vontade de Deus, que determina que nos amemos uns aos outros, como seu Filho Jesus nos amou. Amigas e amigos, compreender a morte é essencial para que possamos nos libertar dela. E a compreensão da morte não vem com o espiritismo, não, vem muito antes. Vem com o Evangelho de Jesus. Porque ante a morte, recordemos Jesus que diz: em verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o Pai Celestial, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. O que quer dizer Jesus? Que quem crê que Ele é o mensageiro maior, que trouxe as mensagens libertadoras, a verdade que nos liberta, e que crê que Ele é o Filho unigênito de nosso Pai, aquele o maior que desceu entre nós, sem nenhuma religião, para ensinar a religião do amor, nós teremos nos libertado da morte e teremos compreendido que a morte é apenas uma transição de dimensões vibratórias. Nada mais, nada menos do que isso. Paulo, depois que Jesus se foi, reforça essa certeza da vida quando diz, em certo momento de sua experiência, também dolorosa, porque a sua Abigail também tinha partido para o mundo espiritual por uma tuberculose que a levara. E ele tinha encontrado Jesus no caminho de Damasco. Mas precisou de 30 anos servindo no bem para poder se libertar das dificuldades que o apreensia. Nós temos o mesmo caminho quando ele diz: morte, onde está a tua vitória? Desafia Paulo. Morte, onde está teu aguilhão? Onde está a tua dor? Tem Paulo a certeza de que a morte nada mais é do que o ressuscitar para a vida. E Jesus Cristo veio no terceiro dia, aparecendo primeiro a mulheres. Mulheres, principalmente uma delas marginalizada da sociedade, tida como de má vida, e para ela ele se mostra vivo em um corpo materializado, que foi visto depois mais 4 vezes, 3 vezes 4 com essa. Jesus Cristo provou que a morte não existe. E eu me pergunto, quem sou eu para questionar Jesus Cristo e colocar a morte do meu ente querido como se ela fosse algo insolúvel? Não, não é. Mas o que é morte? Me responda, por favor, dirá alguém que está inquieto ainda diante da dor que lhe afeta. Primeiro nós vamos compreender, minha amiga e meu amigo, nós temos que sair do campo agora da emoção, e precisamos dele, mas precisamos entrar no campo da razão, porque com os dois juntos nós conseguimos a intuição, e a intuição nos dá segurança de decisão que não nos leva jamais ao erro. E a razão, que é ensinada não pela doutrina espírita, nem mesmo por Jesus, antes dele, pelas várias escolas herméticas que o mundo já teve. A Cabala, a escola dos egípcios, a escola dos gregos, a escola dos chineses e tantas outras, que nos disseram que todos nós somos formados por 3 corpos. Temos um corpo físico, que é perecível, putrefável, tem começo, meio e fim. Todos nós teremos que largá-lo, assim como o recebemos, teremos que deixá-lo aqui. Do pó vieste, para o pó voltarás. Isso é para o corpo físico. Mas este corpo é um invólucro denso, pesado, constrangedor, que obriga
o espírito a permanecer aprisionado durante uma temporada nessa dimensão pesada, densa, que precisamos passar como testemunhos, como provações para o nosso crescimento. Mas, largado esse corpo, existe um outro corpo, que nas linguagens das diversas escolas varia o infinito. Para os egípcios, por exemplo, esse corpo chama Ka. Para os gregos, esse corpo chama corpo espiritual, como para Paulo. Para os que vieram depois, lá na Grécia ainda, corpo sutil da alma. Para o espiritismo, perispírito. Não importa o nome, poderíamos elencar todos aqui se o quiséssemos. Isso não importa. O importa é sabermos que existe esse corpo e que não é propriedade da doutrina espírita prová-lo. Já foi provado muito antes, mas ainda assim a doutrina espírita cuidou de demonstrar sua existência de forma inabalável, de forma que não fosse jamais suscetível de discussão. Esse corpo, minha amiga e meu amigo, é o corpo que vai para o mundo espiritual. A Mayra, os médios videntes, ela os vê como se estivessem vendo pessoas. Normalmente, a pessoa, quando desencarna, toma a forma que lhe mais apetece, que mais parecida é com ela mesma, aquela que mais gosta, ou muitas vezes a forma com a qual ela será reconhecida quando se trata de uma pessoa que terá publicamente a sua exposição, como o Dr. Bezerra de Menezes, que se mostra tal como estava no século XVIII por XIX. E quem o vê, o reconhece, porque é o corpo físico que, na verdade, ele plasmou aqui na Terra, mas que nada mais é do que a reprodução do corpo espiritual. Esse corpo é o corpo que o Espírito se mostra. E nós podemos vê-los não sendo médios. E todos nós, sem exceção, temos essa benevolência do Pai durante os sonhos. Reportávamos a voz agora sobre o nosso filho. Quantas e quantas vezes nós já o encontramos no mundo espiritual? Através dos sonhos. Mais uma vez, abro o meu coração e digo a vocês que certa ocasião, num desses 4 de julho que marcou a minha vida para sempre, eu estava em prece. Levanto muito cedo, como hoje aconteceu, vou para o meu gabinete, faço as minhas preces. E naquele dia, a minha prece era sofrida. Lágrimas desciam em Catatuba sobre o meu rosto. E eu endereçava para o meu filho a saudade que todos vocês sentem. A saudade boa, não a saudade que prende. A saudade gostosa. E dizia para ele: filho, como você está? Você está bem? Papai está com saudades. Não ouvimos nada na acústica de nossa alma naquele momento. E ele tinha um probleminha que estávamos tratando. E eu perguntei para ele: filho, aquele probleminha, você ainda o tem? Ou ele foi resolvido? Nada recebemos. Terminamos a nossa prece. Fomos trabalhar como de habitual. 2 dias depois, estávamos trabalhando de novo no gabinete e minha esposa acorda toda saltitante de alegria. E ela disse: Benzinho, Benzinho, é como nós nos tratamos. Você não sabe com quem eu sonhei? Eu ainda brinquei, a gente brinca muito. Olá, mulher, com quem você está sonhando? E ela brincou: deixa de ser bobo, eu sonhei com o nosso filho, aquele loirinho de olhos azuis que tanto amávamos e tanto amamos. Aí eu me alegrei com o sonho dela e ela começou a relatar. Geralmente esses sonhos que são encontros espirituais, eles são coloridos. Aqueles que por ele passam, guardam a essência deles na sua intimidade. E minha esposa naquele dia reteve detalhes. E ela disse que foi um encontro maravilhoso. Que estava ele todo alegre, todo feliz. E que passearam por lugares. Inclusive tem uma amiga que é médium, pictográfica. E ela mora em Cuiabá e mandou 2 quadros que elas estavam juntas no sonho,
só que uma não sabia do sonho da outra. E quando o quadro chegou, a minha esposa falou: foi exatamente esse lugar que estivemos. E nesse dia em particular, ela já estava se despedindo dele, e ele, com aquela doçura que era habitual dele, puxou os cabelos. Minha esposa tem cabelos compridos, puxou com aquela mansuetude e disse assim: mamãe, uma última coisa, diga para o papai que eu estou perfeito. E ela não entendeu nada, porque eu não havia contado para ela da nossa prece. E ela disse isso para mim. E eu falei: meu Deus, ele ouviu o meu pensamento. Ele me respondeu a pergunta: meu filho, você está bem ou ainda tem aquele problema? Diga para o papai que eu estou perfeito. Você pode conversar com seu filho, com seu ente querido durante as suas preces, mas não implore para ele estar com você. Não seja aquele que queira ir contra a vontade de Deus. Porque se ele se foi por uma razão, e ele está com o mesmo corpo que ele tinha aqui para que você o reconheça. O meu filho, eu soube depois, graças ao meu pai, ele na verdade é o meu mentor. E ele já se tornou adulto, mas todas as vezes que ele vai aparecer para minha esposa, ele aparece como criança. E eu digo para vocês isso, não como o objetivo de consolar corações, porque eu estou querendo agradar vocês. Não. Eu estou dizendo para vocês com a experiência humana e espiritual minha própria. Eu não planejava até ontem, até chegar aqui, falar nada disso para vocês. Mas foi ele que me disse: fale, meu filho, fale. Porque a sua dor é a dor de muitos, e a sua compreensão da dor pode também ser a compreensão de muitos. Então fale com o seu coração aberto. Então, minha amiga e meu amigo, esse corpo espiritual é o corpo que o teu filho, que o teu parente, que o teu amigo, que o teu esposo, que a tua esposa carrega do lado de lá. Mas ainda há um terceiro, que alguns das escolas esotéricas, de escolas herméticas, chamam de corpo mental, que André Luiz também trabalha esse tema, que é onde está a essência do que somos, que é imaterial, que é a alma. Aquilo que não perece, que não tem forma, que nós não sabemos como é. E é esse que faz tudo funcionar. O corpo espiritual, ele é conduzido pela alma, ele é instrumento, assim como o corpo físico é instrumento do corpo espiritual. E é essa a nossa essência. A alma de que somos feitos é a alma de Deus. Somos dele, parte. E a nossa alma precisa ser tão pura como ela foi criada, para que voltemos um dia a ser como Jesus, puro, e estar no Pai, como o Pai está nele. Esse é o propósito da vida. A alma é a essência de que somos feitos. Nós somos espíritos, que nada mais é do que o perispírito revestindo a alma. Ou somos espíritos encarnados, que nada mais é do que o corpo físico revestindo o espírito, revestindo a alma. Por isso, a alma nada mais é do que um espírito encarnado, e nada mais é o espírito do que uma alma desencarnada. A morte do corpo, minha amiga e meu amigo, ensina-nos a doutrina espírita. Ela, na verdade, ela desata os laços que prendem o corpo físico. E quando isso acontece, a alma abandona, como larga uma roupa velha que está imprestável, como larga alguma coisa que não serve mais. E quando isso acontece, ela deixa a dimensão física e começa a vibrar na dimensão espiritual. No meu caso particular, o meu filho se despediu de mim às 2h quando ele me chamou, o que ele não fazia habitualmente. Às 5:45 aproximadamente, o desligamento dele foi feito, porque foi tudo planejado. Eu sei disso porque isso me foi revelado depois. E ele se desligou dormindo. Então ele estava na dimensão espiritual já, e simplesmente não voltou para a dimensão física, porque ele estava em sono. E é isso que acontece durante os nossos sonos. Nós estamos lá, e é um pouquinho todo dia de morrer. Nós aprendemos a morrer a cada dia que dormimos. Mas chegará um dia que esse morrer será definitivo, porque o laço que nos liga ao corpo físico será desatado,
e estaremos aí então libertos em definitivo. Essa passagem é o que nos faz tornarmos novamente espírito. Nós voltamos a ser espírito, nós retornamos ao mundo dos espíritos que nós deixamos temporariamente. O nosso lar não é aqui. A gente costuma se apegar à nossa família consanguínea, às coisas que estão aqui, por absoluta falta de compreensão das coisas espirituais. Vida futura é o que nós temos que nos apegar. Tudo que nós temos aqui são meios, inclusive a família. O filho não é meu, o filho é de Deus. O marido não é meu ou é minha. A mulher não é minha. O irmão não é meu. É tudo filho de Deus. São meus irmãos em posições e papéis diferentes. Todos buscando um só caminho, que é aproximar-se de Deus. Logo, essa passagem aqui na Terra é uma experiência cujos papéis e responsabilidades são pré-definidos quando estamos do lado de lá. Fazemos o planejamento reencarnatório e descemos conforme planejamos. Cumprir o planejamento reencarnatório é o nosso dever. E no planejamento reencarnatório não existe absolutamente nenhuma possibilidade de ter planejado fazer o mal. Nós só planejamos fazer o bem. Fazer o mal correrá pelo nosso livre-arbítrio e pelas influências que nos deixarmos alcançar. Portanto, nós voltamos para o mundo espiritual e teremos que prestar conta, ou contas, do que fizemos com a oportunidade dada-nos em encarnados. Daí, uma das razões da dor, acordar. Acordar você, me acordar, acordar-nos a todos, para esta realidade, porque ainda temos tempo, e ao invés de levarmos rosas, vamos levar pão aos que sofrem, aos que choram, aos que gemem de dor. Muitas vezes gemiam de dor ao nosso lado e nós nem nos atínhamos a eles. Foi necessário que fôssemos machucados com a mesma dor que eles também sentem para que entrássemos em ressonância com eles. E aí acordarmos para aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. E acreditem, o último alento que damos não é o alento de dor, porque nós geralmente fazemos inconscientemente. Nós sofremos muito mais antes da morte, pela desagregação natural da matéria, então, natural de qualquer um, o organismo sofre, mas no momento exato da morte, nós não sentimos porque estamos em estado de inconsciência, exceto espíritos muito elevados, que têm consciência da sua morte, mas não tem nenhum problema com relação a isso, tem consciência. Nós, a esmagadora maioria dos que estamos aqui no mundo de expiações e provas, nem sabemos o que acontece durante o último suspiro. Mas depois, nós podemos ter a perturbação espiritual, que iremos falar um pouco, que é o preparar-se para o lado de lá, é estarem ainda em ambientação com o novo mundo. Então, durante a morte, nós temos a separação do corpo físico do corpo espiritual. Não é alguma coisa assim, puxa, saiu, pronto. Nós temos 7 centros de forças. Temos um centro de força principal, que é o centro que está aqui sobre a nossa cabeça, e outros 6, que nós não vamos entrar em detalhes, e que cada um deles precisam ser desligados. E são desligados por benfeitores que nos acompanham. As nossas mortes, quando temos a nossa vida pautada na direção do bem, são sempre assistidas por benfeitores, assim como os nossos nascimentos. E esse processo é feito gradativamente. Por isso que a morte ela não é exatamente igual à desencarnação. Às vezes, a morte do corpo físico é atestada pelo médico legista, mas ainda não houve a desencarnação propriamente dita, porque ainda há laços que ligam o corpo espiritual ao corpo físico. E esse processo, às vezes, é feito gradualmente, para que nós possamos ter um desligamento suave. E nesse processo, a gente ainda vai tendo aquele processo de perturbação espiritual, como se a gente acordasse num lugar onde a gente não está. A gente não estava, a gente não sabe direito onde está. Mas isso tudo faz parte do processo da desencarnação. E todos nós temos que passar por essa realidade. Em alguns duram horas, minutos, em outros duram dias. E outros podem durar até meses.
Mas o normal, na média, na essência, é até 3 dias nós já estarmos libertos do corpo de carne. Por isso que a doutrina espírita recomenda que se a gente vai cremar corpos dos nossos irmãos que desencarnaram, que o façamos depois de 3 dias, porque o desenlace se terá completado na esmagadora maioria das vezes. Mas quando isso não foi feito, não se preocupe, porque não fizemos, porque não sabíamos. Tem benfeitores lá em cima que fazem a parte deles, evitando que qualquer sentido de dor que eventualmente a cremação pudesse transmitir para o perispírito seja impedida por mecanismos magnéticos. Nós conhecemos um caso, que foi o primeiro caso de doação de órgão, propriamente dito coração, aqui no Brasil. Aconteceu em 1984 ou 86, se não me falha a memória, estou em dúvida agora, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Um rapaz de 17 para 19 anos, também não me recordo a idade exata, morreu de um acidente de moto e a irmã dele concedeu naquela época para que o coração dele fosse doado. E aquela época, da década de 80, doação de órgãos era uma coisa muito nova. E ela doou sem ter consultado a sua própria mãe. Ela era irmã do rapaz que tinha falecido. E ela doou, e depois a mãe, os irmãos criticaram ela, porque ela não foi, vamos dizer assim, não cuidou de preocupar-se em falar com a mãe e com os irmãos. E ela ficou muito afetada. E esse menino, vendo a situação dela, veio e deu a comunicação para o Chico Xavier. E na carta ele diz que o que ela fez foi uma bênção. A carta foi endereçada para a mãe dele. Foi uma bênção para ele, que eles perdoassem, ela chamava Magali, que perdoassem Magali, porque ela não fez por ela, ela foi inspirada a fazê-lo. E que ele não experimentou dor nenhuma quando cortou o seu coração, conquanto ele estivesse ligado ao corpo ainda. Os benfeitores cuidaram de apresentar um passe magnético e logo foi isolado o cordão fluídico. Então quem cremou o seu filho, não se preocupe, porque com certeza os benfeitores cuidam disso quando nós não sabemos, quando nós ainda não temos como decidir por nós mesmos. Mas é importante, nós que já sabemos, todos nós passaremos por essa experiência com nós mesmos ou com alguém em um momento ou outro, que nós saibamos ajudar os nossos irmãos benfeitores, porque fazendo isso, nós deixamos mais tempo para eles trabalharem com outras coisas, porque como a Mayra nos disse aqui agora, eles são também limitados como nós. Tem número de pessoas no mundo espiritual trabalhando em nosso benefício. Então, se a gente começa a ter que fazer um trabalho em paralelo, como ela disse, por causa das emoções, a gente tira o trabalho fundamental e deixa de fazer o trabalho paralelo, e há sempre perda. Então, toda vez que nós esclarecemos consciências, nós ajudamos o mundo espiritual a trabalhar por nós com mais efetividade. E nós vamos fazer isso, pessoal, através do conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Quem quiser se aprofundar nesse tema, existe um livro que se chama Voltei, pelo espírito chamado Irmão Jacó, que na verdade é um pseudônimo. Foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. É um livro de 1949 e esse livro, ele foi o primeiro espírita que voltou para dizer como foi a sua morte. E ele conta desde as 30 horas antes de estar desencarnado, até depois do que aconteceu com ele no mundo espiritual, quando ele, enfim, esteve liberto dos liames da carne. Vale muito a pena ir atrás deste livro e estudá-lo. Após a morte, então, nós temos, como dissemos, a perturbação espiritual. Todos nós ficamos um pouco estonteados, sem saber onde estamos. É natural, não se preocupem. Por isso, outra coisa, pessoal, muito importante. Velórios. Atos fúnebres, como o dia 2. Como a Mayra lembrou agora há pouco. Pessoas tendo lembranças, muitas vezes lembranças não boas. Isso tudo cria clima que mais afeta para o lado ruim do que para o lado bom. Por exemplo, um velório em que pessoas estão ali conversando, paralelo, com conversas que não tem nada a ver. Você percebe que tem certos velórios que pessoas pouco cuidadosas vão fazer piadinhas. A gente vê isso, infelizmente, ainda hoje. André Luiz chega a dizer no livro Obreiros da Vida Eterna, que também fala de desencarnação, que uma pessoa que morre como alguém esquecido,
por exemplo, o indigente, às vezes é mais feliz do que uma que tem muitas pessoas no seu velório, que corre o risco de ter essas conversas ruins. Na hora dos nossos velórios, na hora da nossa passagem, prece e pensamentos em Deus e em Jesus apenas. Fora disso, melhor não ter. Por isso, nós, intuitivamente, e de uma forma também, porque tínhamos algum conhecimento espiritual, os nossos filhos, nós quisemos, no mesmo dia, fazer a inumação daquele corpinho pequeno. Tivemos muito pouco tempo para que tivéssemos essa oportunidade. E graças ao bom Pai, foi tudo tranquilo. Mas é sempre bom a gente velar para que esses velórios sejam ricos em prece. Não deamos oportunidades para as conversas fúteis, porque elas trazem lembranças ruins que não são boas. Tem uma pergunta no livro que se chama O Céu e o Inferno, que é outro livro que na segunda parte fala da passagem, da morte, que diz sobre a nossa condição de consciência do lado de lá. Ele pergunta se nós temos consciência imediatamente quando nós passamos por lá de lá. E ele diz que consciência não é bem um termo. Imediata não é bem o termo. Por quê? Porque a maior parte de nós ficamos algum tempo em estado de perturbação, estado estonteado. O que acontece quando nós estamos, por exemplo, está o corpo no caixão e as pessoas estão ali, como falamos do velório. Se alguém está conversando coisas que não são boas, fazendo lembranças de coisas que aconteceu com essa pessoa, e essas lembranças geralmente nem sempre são boas, o espírito que está muitas vezes ainda ligado àquele corpo, e na maior parte estamos, durante até o momento da inumação, geralmente a maior parte está ligado, esses corpos acodem a eles pelo pensamento e chegam ao perispírito que está ali do lado, em processo ainda muito, como se fosse assim, naquele processo de refazimento. Aquele momento em que, por exemplo, a mulher, quando dá à luz, ela toma canja de galinha, aquela coisa toda, para ela poder se recuperar pouco a pouco, não é assim? O espírito passa para o mesmo sistema. E ali, quando uma coisa ruim vem, ele se ressente todo daquilo que foi falado. Daí, mais uma vez, o nosso reforço para que a gente tenha sempre preces boas, nesses momentos em que eles são afetados diretamente. Lá no caso do livro Obreiros da Vida Eterna, também publicação de Francisco Cândido Xavier, obra de André Luiz, tem o caso do Dimas. E o Dimas estava no colo da sua mãe, que já era desencarnada, mas ainda presa ao corpo físico que estava sendo velado. E quando uma pessoa começou a falar uma coisa do passado dele, ele começou a entrar em choques, ficar sentindo, e a mãe dele começou a fazer prece para ele se acalmar. Ela estava com ele no colo como se fosse um bebê, ainda que ele não tivesse com um corpo adulto. E tratou disso e pediu bênçãos. Aí é que André Luiz aproveita a cena para alertar nós encarnados sobre a responsabilidade de nossa presença em velórios. Então, se iremos a velórios, iremos para fazer prece, não mais do que isso. Se formos ao dia 2 em cemitérios, que façamos isso para fazer prece por nossos e por todos aqueles que estão lá, que não sabem comportar-se espiritualmente como nós. Porque pode ser que tenha algum irmão que já foi inumado alguns dias, algumas semanas, ou mesmo meses, que ainda estejam se ressentindo na sua ligação ainda com o corpo físico. Isto é possível e existem muitos casos que nós conhecemos na doutrina espírita. Deixando a alma o corpo, ela não tem, portanto, consciência imediata. Demora algum tempo, que varia de alma para alma. E esse tempo decorre da sua evolução espiritual, decorre da sua evolução moral, decorre do como ele viveu. O quão mais bem eu fizer, bem pelo bem de todos, mais possibilidades de ter menos perturbação eu terei. Ou seja, está na razão direta do bem que eu faça. Ou melhor, na razão inversa. Quanto mais bem eu faço, menos perturbação espiritual. Mais tranquilidade nessa passagem. Por isso, Dona Joana de Anjos, certa ocasião, disse: ninguém jamais se arrepende do bem que faz. Porque o bem é o seu advogado em toda parte, inclusive quando você está do lado de lá. Então pensemos nisso. E o bem seja o nosso companheiro inseparável. Para onde nós vamos quando desencarnamos? É uma pergunta também. Nós sabemos
pela doutrina espírita e também antes da doutrina espírita, já na Cabala, que Paulo, por exemplo, o apóstolo, professava, que existiam céus, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, sétimo céu. Paulo, inclusive, fala no sonho seu que ele tinha estado no terceiro céu. Para a doutrina espírita, esses são estágios vibracionais que existem no entorno do nosso planeta, que começam no centro da Terra e vão até infinidades de distâncias que nós não temos como aquilatar. Cada estado vibracional desse determina uma condição vibracional dos espíritos que estão lá. Em outras palavras, a nossa afinidade com o lugar é função do nosso peso específico. Ou seja, quanto mais leve do ponto de vista espiritual eu for, mais para cima vibracionalmente eu sou alcançado, eu sou levado. Quanto mais denso, quanto mais o peso específico for maior, mais eu me afinizo com zonas mais densas também. Então, cada um de nós irá por um lugar que estará compatível com o nosso peso específico. E o que afeta o nosso peso específico? A mesma coisa que afeta a nossa perturbação. O bem que façamos. Por isso, gente, vocês estão percebendo aqui que não é por acaso. Quem conhece o Espiritismo sabe disso. Que nós temos um emblema, nós temos uma bandeira muito, mas muito forte e poderosa, que diz, fora da caridade, não há salvação. E salvação no sentido amplo, em todos os sentidos. Salvar-se de si mesmo, salvar-se dos problemas, salvar-se no sentido de se purificar na direção do Pai. De novo, que as dores tenham nos acordado para fazermos o bem pelo bem de todos. Porque então aí cumprimos a lei de Deus. E ninguém aqui está senão para cumprir o mandamento. Cada um de nós, então, irá para essas esferas, e essas esferas têm as suas razões. Chegado no estágio vibracional tão elevado, nós estaremos numa condição em que o planeta Terra não mais nos serve para evoluir. E nós somos transferidos de planeta. Vamos para planetas mais evoluídos que o nosso, onde lá nós poderemos ter novas oportunidades de aprendizado. A semelhança de um aluno que terminou uma determinada série, precisa ir para uma escola, que naquela escola já não tem mais aquele outro nível. Terminou o ensino médio, precisa ir para uma universidade. Terminou o nível da graduação, precisa ir para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado, para um pós-doutorado, enfim. Precisa alçar voos mais altos. Assim é o mundo espiritual. Quanto mais nós evoluímos, mais nós estaremos aptos a sermos co-criadores em plano maior com Deus. Até um dia sermos como Jesus e dizermos nós mesmos, como ele diz, eu e o Pai somos um. O que significa isso? Que ele, Jesus, pensa e sente o que pensa e sente Deus. Daí porque um dia também nós sentiremos e pensaremos o que pensa Deus e sente Deus. E aí então estaremos sendo co-criadores em plano maior, como nos ensina André Luiz. Gente, para encerrarmos, eu quero fazer um convite aqui aos que ficam. Esse convite é endereçado principalmente aos que ficam, mas aos que foram também serão aproveitadas as lições que Emmanuel, que nós nos emprestamos, nos concedeu. E eu vou ler à risca o que ele escreveu para não correr o risco de deixar partes fundamentais. Então ouçamos com muita atenção. De que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam? Essa é uma pergunta que ensejou o texto que Emmanuel irá nos proporcionar. E essa pergunta Emmanuel tirou do Livro dos Espíritos. É a questão 936 que Kardec fez aos espíritos. Veja que 1857, a mesma experiência que nós estamos passando em comum, eu estou me colocando aqui na mesma condição daqueles que tiveram entes que se foram, não é entes que perdemos, entes que se foram, que partiram antes de nós, porque nós não os perdemos. É uma palavra que a gente costuma usar e é equivocada, nós não os perdemos, eles se foram. E então a mesma dor que nós vivemos hoje, em 1857, 1860, 1500, 2000, seja qual for o ano que você voltar no tempo, essa dor é comum a nós todos. E Kardec fez essa pergunta, porque tem dores irrazoáveis. E Kardec falou, o que afeta os espíritos que estão lá, essas dores? Os benfeitores responderam a Kardec, e Emmanuel extraiu essa resposta de lá, a resposta seguinte:
O espírito é sensível, preste atenção, o espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na terra. Mas uma dor incessante e fora de propósito o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro. O que é isso? Todos somos espíritos imortais, também voltaríamos para lá. E confiança em Deus. Nenhuma folha cai sem que Deus permita. Apesar de não ser a minha vontade, porque não era a minha vontade, mas era a vontade dele. E a vontade dele é soberana. E eu tenho que submeter-me. Essa é a palavra. É submissão. Eu tenho que me submeter à vontade de Deus. E eu só me submeto resignadamente e não impostamente quando eu sei que Deus nos ama e nenhuma de suas ações são feitas sem um propósito para o nosso próprio bem. Mesmo quando pareçam terrivelmente doloridas. Mesmo quando pareçam retalhar-nos o coração. Mesmo assim, eu sei, eu não creio, eu sei que Ele sabe o que faz. Foi nisso que os Espíritos se apoiaram. E aí então disse Emmanuel, nos encorajando: nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração, regelado e querido, que o ataúde, que o caixão transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se, inexorável, na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede procurando em vão mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se iniciaram esmagados de solidão à frente de um túmulo. Os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis. Os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos que não se realizaram. Os que tatearam gemendo a lousa imóvel, os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração. Porque os chamados mortos são apenas ausentes, e as gotas do teu pranto lhe fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhe os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-se à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias de todos.
rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas, para que te não percas no frio do desencanto. Tranquiliza, desse modo, os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. E vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz. Em tarde pardacenta, sobre um monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. Certa ocasião, existia em Uberaba um período já longo em que Chico e Emmanuel e uma pleide de espíritos benfeitores haviam se dedicado às mães e os pais que tinham perdido os seus parentes, ou aos maridos e mulheres, aos amigos, e dedicou e construiu, através desse trabalho longínquo, daquelas publicações que foram permitidas pelos parentes, 51 livros que hoje estão disponíveis a todos nós. E num desses dias especiais, eram muitas as pessoas, como Mayra colocou agora há pouco, não se consegue atender a todos. Existiam senhas e as pessoas tinham que entrar na fila. E uma mãe tinha viajado de muito longe, um outro estado, para Uberaba. Desesperado, 2 filhos seus faleceram num acidente. Eram seus 2 únicos filhos. Eram os seus tesouros. Ela não sabia o que fazer. Não tinha o esteio da espiritualidade para se apoiar. Estava se afogando em braçadas desesperadoras. Não sabia como funcionava esse tal de Chico Xavier. Nunca houvera antes conhecido. Mas ela ouviu falar que ela poderia ter notícias de seus filhos. E ela chegou no primeiro dia. E foi a primeira que estava na fila. Mas aquele dia, uma outra mãe, que também tinha perdido um único filho, não era o seu único filho, chegou atrasada, não conseguiu chegar a tempo de pegar as senhas. Atrasada, era ainda de madrugada, mas a senha já estava toda entregue. E ela estava desesperada. Chorava, pedia, implorava, ajoelhava. E parecia que ninguém se comovia. Mas aquela mãe, que havia perdido 2 filhos, os seus únicos tesouros, sentiu no seu coração profunda dor daquela mãe e deu a sua senha para aquela mãe desesperada. E aquela mãe desesperada foi a primeira da fila, como sendo a última que chegou. Pouco depois, os trabalhos começaram e veio a primeira comunicação. Era exatamente para aquela mãe que houvera cedido o seu lugar na fila, em que o filho dizia: mãezinha querida, eu não estaria aqui, eu não podia estar, eu não estava sem condições de estar aqui. Mas o seu gesto de amor foi tão forte, que tocou todos que aqui estão. E foi permitido uma ação extraordinária, fora do programa, para me buscar de onde eu estava. E eu estou aqui amparado, mãezinha, falando com você, pelas mãos do nosso querido médium, sob o amparo de um irmão que me sustenta as forças. É isso, minha irmã, é isso, meu irmão. Toda vez que deixamos a nossa dor ser menor que a dor do outro, o mundo espiritual cuida de nós como se a nossa dor fosse a maior. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado por sua atenção.